Olá pessoal, salve Maria Santíssima! No último vídeo dessa sequência que a gente fala do reinado de Cristo, eu parei nos sacerdotes, mas na Suma contra os Gentios, São Tomás de Aquino, pegando o raciocínio, do que é um sacerdote, do que ele realmente representa, ele nessa mesma esteira, ele vai na autoridade do Sumo Pontífice e explica essa autoridade. O vídeo ia ficar por demais longo, já tem 1h20 de vídeo. E eu hoje acho por bem dar continuidade a esse assunto. Por quê? Porque o que a gente mais tem visto nos últimos anos, cada vez com mais agressividade, e eu não digo que seja uma agressividade só verbal, não. Muitas vezes ela fica subentendida e eu acho até que ela é pior porque ela é ardilosa. Então, às vezes as pessoas, a título de defender a igreja, então criam, constroem, pode ser numa frase, mas ali naquela frase está exposto um raciocínio de defesa da igreja. Ora, se eu sou uma figura pública, por exemplo, eu tenho uma autoridade intelectual, eu tenho algum conhecimento, eu tenho alguma projeção e influência, e me vem como um católico, isso tudo faz com que, se uma pessoa dessa diz alguma coisa, afirma alguma coisa contra o Papa, agora eu vou ser bem clara, contra o Papa Francisco, ou antes, como já falaram de Bento XVI, João Paulo II, todos eles foram criticados. Olha, quando São João Paulo II fez aquele encontro de Assis, nossa, choveu crítica nele, aquele encontro das religiões lá. Então, por que eu acho tão importante? Porque esse assunto ele é recorrente nos nossos vídeos, só que eu ainda não fui para a lógica. Então, o objetivo desse vídeo, óbvio, que é dar continuidade na questão do sacerdote, que é uma questão crucial, fundamental, central da nossa fé, mas ainda mais, é atingir, chegar numa convicção pacífica, que vai te trazer paz interior sobre o sinal da unidade da igreja. Você não está em qualquer lugar em que as coisas são modificadas pela sua opinião. Você está dentro da igreja católica, apostólica, romana, sede em Roma, não é? E lá dentro dela está instituído o seu comando central. Uma igreja sem comando central não é a igreja de Cristo, que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo traga ao coração de vocês a paz necessária a todas as críticas que se ouvirem a respeito deste papo e de qualquer outros que vierem. Por quê? Porque o cristão se fia numa coisa chamada obediência. A obediência, ela provém da confiança não nos homens, mas em Cristo. Cristo estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, e Cristo é o garante da igreja. Ele não é um garante verbal apenas, ele é um garante de corpo e sangue, Ele deu o seu corpo para garantir isso, Morreu sendo Deus. Então, se a gente desconfia dessa garantia, já estamos em pecado, Então, a minha preocupação não é defender a igreja não precisa de defesa, eu nunca achei que a igreja precisasse de defesa, mas a reta fé sim precisa. Quantos doutores da igreja, que é o que a gente usa para falar aqui da igreja, defenderam a fé em momentos cruciais, A Suma contra os Gentios é um momento desse, Mas antes, Santo Irineu, também tem um escrito importante sobre contra os hereges, Por quê? Porque destruir a base dessa construção é o objetivo do mal. E muitas vezes ele vai usar pessoas que parecem ser do bem para fazer isso. Ora, o cristão que está engajado, o cristão que conhece a sua igreja, ele dificilmente vai ser enganado por algo grotesco, por algo grosseiro. Mas ele pode ser enganado se ele for um admirador de uma pessoa, de uma personalidade, mais do que uma pessoa, de alguém que tem a projeção intelectual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, Para ela ser confundida. Por quê? Porque, nossa, mas fulano está falando isso, mas fulano é tão isso. Gente, a nossa igreja não é uma igreja que se fia em homens. É uma igreja que está em Cristo. E Cristo está no Papa. Ele é o vigário de Cristo. Ele é o pontífice entre a igreja e Cristo. Não tem outro caminho. Sem ele a gente está sem ligação, sem elo. E Cristo jamais faria isso com a sua igreja. Então vamos começar esse vídeo. Eu já dei uma longa introdução, mas esse assunto me aflige. Por quê?
porque eu vejo a desconexão de várias pessoas por força do argumento de terceiros ou até da imprensa. E isso é muito triste, isso denuncia uma imaturidade espiritual imensa, imensa, brutal, independente se a pessoa tem muito... Olha, intelectualidade não tem nada a ver com maturidade. Eu conheço muita gente que conhece tanta coisa, mas não tem maturidade. E espiritual ainda é um degrau acima. Tá? Então vamos começar, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo e São Miguel, não é? Porque eu vejo muito ataque nesse sentido. Muito, muito ataque. É um ataque de base, é um ataque... para destruir mesmo, ele não tem outro objetivo. Sendo querido a personalidade ou não sendo querida, se falar qualquer coisa contra o Papa atual, caiam fora, esse é meu conselho. Vamos pedir ajuda para o Espírito Santo para a gente entender que verdade é essa, que não é a minha verdade, é a verdade da Santa Igreja Católica e de todos aqueles que se dizem católicos, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instante humildemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesse vídeo a gente vai usar apenas 2 recursos. O Catecismo da Igreja Católica e a Suma contra o Gentista, Santo Tomás de Aquino. Vamos começar. Quando o Catecismo aborda a profissão da fé cristã, ele está aqui no artigo 9º dessa profissão da fé, creio na Santa Igreja Católica. Lá no parágrafo 754, ele nos ensina o seguinte: com efeito, a Igreja é o redil, do qual Cristo é a única e necessária porta. Ela é também o rebanho, do qual o próprio Deus prenunciou que seria o pastor. Suas ovelhas, embora governadas por pastores humanos, são, contudo, incessantemente conduzidas e alimentadas pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, que deu sua vida por suas ovelhas. A Igreja é a lavoura ou o campo de Deus, conforme está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios 3:9. Nesse campo cresce a oliveira antiga, cuja raiz santa foram os patriarcas, e em que foi feita e se fará a reconciliação dos judeus e dos gentios. Ela foi plantada pelo celeste viticultor como vinha eleita. Cristo é a verdadeira videira que dá vida e fecundidade aos ramos, quer dizer, a nós que pela Igreja permanecemos nele, sem o qual nada podemos fazer. Friso, pela Igreja permanecemos nele. Parágrafo 756. Com frequência, a Igreja é também chamada de construção de Deus. O próprio Senhor comparou a pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Vejam, os construtores, né, eu já disse isso, eles prefiguram para mim muitos maçons, né, que são chamados pedreiros e que querem, a título de muitas vezes falar coisas que agradem os ouvidos, destruir a base, tá, dessa construção, que é justamente o título do livro, né, do Monsenhor Henri de Lassos. Não adianta que eu não vou pronunciar o nome dele em francês, que eu não vou me dar, né, essa pecha, mas a Conjuração Anticristã tem um subtítulo que diz: o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Então se atentem. Quem quer destruir a base? Quem quer destruir a base? Existe uma conjuração para isso, existe um projeto para isso. E nem sempre a cara do emissário vai ser feia. Então vamos lá. O próprio Senhor comparou-se à pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Sobre este fundamento, a Igreja é construída pelos apóstolos
e deles recebe firmeza e coesão. A igreja é construída pelos apóstolos, a base da igreja é apostólica. Essa construção recebe vários nomes. Casa de Deus, na qual habita sua família, né? Então somos todos irmãos, né? Morada de Deus no Espírito Santo, tenda de Deus entre os homens e principalmente templo santo, que representado pelos santuários de pedra é louvado pelos santos padres e não sem razão comparado na liturgia como a cidade santa, a Nova Jerusalém. Nela, de fato, quais pedras vivas, formamos nesta terra um templo espiritual. É impossível destruir a Igreja Católica, porque a Igreja não é material, ela se expressa materialmente, porque ela é o sacramento de Cristo. O sacramento precisa da natureza, precisa do sinal visível, mas ela é uma graça invisível na humanidade. Vamos chegar lá. Ela é o sacramento de Cristo. E nós somos pedras vivas desse tempo. Matam-se as pedras, ficam o quê? Fica o espírito. Então não adianta, né? Por isso São Paulo diz, não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a sua alma. João contempla essa cidade que, na renovação do mundo, desce ao céu, de junto de Deus, vestida como noiva, enfeitada para o seu esposo, é a nossa alma, né? A igreja, chamada também de Jerusalém Celeste, nossa mãe, é ainda descrita como a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, a fim de santificar. Efésios 5:26. Associou-a a si por uma aliança indissolúvel e incessantemente a nutre e cuida dela. Meus irmãos, está no 757. Se Cristo é casado com a igreja, como ele deixaria sua esposa na mão de um criminoso? Não faz o menor sentido. Nem para provar nenhuma tese de que o mal vem para trazer o bem. Pode ser que o Papa, ou tudo que o Papa fale, especialmente em termos de chefe de Estado, que ele é, o Vaticano é o menor, né, Estado do mundo. Então ele é um chefe de Estado, então ele toma decisões políticas sim, e a gente pode não concordar com elas, e eu não concordo com algumas. Mas isso não misturo a minha fé. Tanto que eu dedico aqui alguns momentos para a gente estudar os documentos sempre dos atuais papas, né? E esse canal começou com o Papa Francisco, por isso eu pego mais documento dele. Mas assim que vier um outro, se eu ainda estiver aqui, então a gente vai falar também dos documentos dele. Por quê? Porque eu sou uma católica. A minha vida está aqui, ó. Está presa nessa santa igreja, é a barca onde encontro Cristo. E só há lugar para encontrar Cristo nela ou através dela, pelos sacrifícios que ela faz pela humanidade. Ponto final. Eu acredito na fidelidade de Jesus Cristo à sua igreja, porque a sua igreja não é uma mulher qualquer. Ela é a esposa santa e imaculada do Cordeiro. Tá bom? Então vamos lá, a gente vai ficando mais seguro, né? Parece que sim, algumas pessoas têm uma dificuldade, mas confiem que Deus não faz nada em vão. Pois aqui já vamos partindo, né, para o problema da falta da unidade. E no 817 do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 817, ainda falando da igreja, tá? Na profissão de fé cristã, ele fala das feridas da unidade. Prestem bastante atenção. Na realidade, nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios, surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Divergências mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Aqui ele está falando de Paulo, tá? São Paulo fala muito isso. Ele fala também isso aos Gálatas, né, da invasão das doutrinas estranhas dentro da igreja. Esse apóstolo com letra maiúscula, que aqui está com letra maiúscula, ele certamente está referindo a São Paulo, né? Mas também Pedro falou e vários outros apóstolos falaram, mas o que me vem mais forte à cabeça aqui é São Paulo. Ele não faz nenhuma remissão de rodapé esse título apóstolo, mas dá para deduzir, né? Divergências mais amplas nasceram, deixa eu ver até se ele falou antes, né? Não falou antes também, mas ele cita muito São Paulo, né? O catecismo é cheio das epístolas, né, das cartas de São Paulo, tá? Divergências mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas, separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes.
Olha que a igreja está, né, trazendo a si também uma responsabilidade de algumas autoridades da igreja pelas divisões causadas. Vejam, não sem culpa de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade, ferem o corpo de Cristo, ferem a unidade do corpo de Cristo, distinguem-se heresia, apostasia e cisma. Sendo que heresia é a dúvida não sanada, apostasia é, né, largar a fé, abandonar mesmo a fé diante dessas dúvidas, né? E o cisma é criar essa divisão dentro da igreja, criando teorias, se colocando no lugar de Deus, é o homem no lugar de Deus. Pensem que o antropocentrismo está fora da igreja? Muitos se enganam. Ele está, até digo, semeado dentro da igreja, com muitos frutos. Onde muitos cristãos católicos, sejam eles de que categoria vocacional for, vamos aqui de leigos a sacerdotes, né? Se acham no direito de criar teorias dentro da igreja. Foi isso que aconteceu desde o início. É isso que o Catecismo 817 está dizendo, né? O apóstolo cansou de dizer. Isso fere a unidade do corpo de Cristo. E vai dizer, né, Orígenes, aqui o Catecismo cita Orígenes dizendo: onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças, aí o cisma, aí as heresias, aí as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí a comunhão. Em força disso, os crentes eram só coração e uma só alma. O que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas, estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser acusados de pecado de separação. Por quê? Porque eles nasceram no seio da ruptura já. A fé que foi passada para eles era aquela. E a igreja faz todo um caminho de chamar a unidade, que é só dentro da igreja católica, é só pela conversão dessas pessoas, né? Mas a igreja trata desse assunto à parte, tá? Então vamos nos concentrar na questão interna da igreja católica aqui, tá? Sem pensar nas outras rupturas que houveram por aí e que houve por aí, né? E que criaram outras seitas. Porque a igreja realmente só existe em Cristo, tá bom? Vamos passar então para o próximo elemento do nosso estudo e último do Catecismo da Igreja Católica, que então chega no ponto que a gente precisa chegar, que é sobre o colégio episcopal e seu chefe, o Papa, ainda dentro da igreja como nosso credo. E é muito importante. Se eu sou cismático, vou na missa, rezo o credo, não devo confessar. Devo confessar e não devo comungar, porque eu não estou em comunhão com a igreja. Estou em pecado gravíssimo, né? Porque o catecismo ele explica isso, né? Ao longo de todo ele, eu preciso estar unida à igreja. O pecado me distancia. Ora, essa não era exatamente a leitura que a gente fez aqui. Por que vem todo esse problema? Onde estão os pecados? Qual o pecado, pai de todos os pecados, né? A soberba. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino fala isso. A soberba é a mãe dos outros pecados, né? Não foi lá a soberba que fez demônio criar o pecado? Então ela é mãe de todos os pecados. Eu me coloco no nível. Não importa porquê, não importa quem eu li, não importa o que eu sei. Eu tenho que ser somente, né, mais um inútil, servo inútil da igreja para falar da igreja. Eu tenho que lavar minha língua para falar da igreja. A igreja é santa e imaculada. Eu não posso sair falando, cuspindo, tudo que eu penso da igreja. Se você pensa, guarda no seu coração, meu irmão. Guarda no seu coração, o seu pecado vai ser menor. Agora, se você fala, se você dissemina esse tipo de ideia, olha, pecado gravíssimo. Pecado de, né, tá fora da comunhão da igreja. Deve se confessar, deve buscar o confessionário. Vamos ao colégio episcopal e vamos falar do Papa, então. Vamos começar e vamos terminar em Santo Tomás de Aquino, porque eu duvido que lendo isso, a pessoa vai persistir nesse erro, tá? Cristo, ao instituir os 12, os instituiu como colegiado ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles. Assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico, de modo semelhante, o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Esse é o colégio episcopal. Pedro
e os bispos unidos, né? Se São Tiago fosse contra Pedro e não quisesse obedecer Pedro, ele estaria fora do colégio episcopal. São Paulo ainda não se achava nem digno porque perseguia a igreja, né? O que a gente viu na leitura do último domingo. Não sou digno nem de ser chamado apóstolo, sou como abortivo. Então, eles têm que estar dentro, eles têm essa. Neles mesmos, os apóstolos testemunham isso, né? Eles morrem por essa verdade professada unida em Pedro, porque Cristo institui assim. Vamos lá. Constitui o colégio apostólico de modo semelhante. O romano pontífice e os sucessores estão unidos entre si. O Senhor constituiu em pedra de sua igreja somente Simão, a quem deu o nome de Pedro. A pedra angular era um termo usado pelos construtores lá, né, no jeito de construir judaico, né, em que eles colocavam uma pedra que ela ia dar depois a posição de todas as outras pedras. Não é uma pedra fundamental, não é, da construção do templo judaico. Então é importante a gente ter essa ideia, porque quando Cristo institui Pedro como pedra, ele não está dizendo assim, vamos botar uma pedra ali que ela vai ficar bonitinha. Não, ele está dizendo que aquele ali é o fundamento da igreja dele. Gente, não é qualquer coisa, não é brincadeira isso. E eu vejo que muitas vezes as pessoas falam com uma leveza desse assunto, como se isso não fosse nada. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. O Senhor constituiu em pedra de sua igreja somente Simão, a quem deu o nome de Pedro. Pedro, Simão, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Entregou-lhes as chaves dessa igreja e instituiu o pastor de todo o rebanho. Vamos entender lá com São Tomás a lógica disso. São Tomás ajuda a gente. No entanto, o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro consta também que foi dado ao colégio dos apóstolos, unido ao seu chefe. Tudo é unido ao seu chefe. É como, gente, se fosse uma corrente sanguínea, né? Dali do sumo pontífice saem todos os vasos, né? Artérias, tudo para irrigar esse corpo místico, né? Se eu corto, né, esse elo com o sumo pontífice, a morte é certa, não é? Porque esse foi transferido. Tudo isso é a partir da unidade, tá? Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa, né? Então, como é bonito, né? A igreja de Pedro, lá, né, no Vaticano, as 12 colunas, né? E lá em cima os 12 apóstolos, Cristo no centro, né? Então, assim, gente, é fantástico. A nossa igreja, ela é bem sacramento mesmo. Usa-se de sinais visíveis para denunciar, para mostrar para mim e para você que existe algo invisível ali, em constante sustentação, em constante alimento, em constante defesa. Eu tô aqui conversando com vocês, enquanto eu tô conversando com vocês, existe um combate incessante a nosso favor. Por isso que eu rezo a oração de São Miguel quando eu falo desses assuntos mais né, chatinhos. Esqueci de dizer, eu tô no parágrafo 880 do Catecismo seguinte, tá? No parágrafo seguinte ele vai dizer, né? No 881 ele vai dizer: este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. O Papa é o bispo de Roma, como Pedro também era bispo, né? Então o Papa é bispo de Roma e sucessor de São Pedro. Ora, São Pedro morreu em Roma, né? São Pedro foi martirizado em Roma naquela praça, não é? Onde tem aquele obelisco com a cruz aí em cima. Aquele obelisco tem uma história sobre ele que foi trazido do Egito, trataram logo de cravar uma cruz em cima dele. É o domínio sobre tudo. Aquele obelisco, inclusive, ele tem um sinal aí maçônico, né? De um símbolo fálico, aí por isso é só homem, tem toda uma história aí. Mas tem uma cruz ali em cima, acabou. Acabou. A cruz é o sinal de Cristo. Ele domina todas as coisas, inclusive essa seita, né, luciferiana. Então, vai dizer que ele, o bispo de Roma, sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da união dos fiéis, da multidão dos fiéis. Olha como não é bem claro isso, né? O Papa é sinal visível da unidade da multidão dos fiéis.
Não é o seu bispo, não é o seu padre que tem opiniõezinhas, não. E nem o seu intelectual de estimação. Desculpa usar esse termo, mas às vezes a gente tem que ser um pouco mais dura, né? Tem gente que pega uma pessoa para ser um guru. E fica seguindo aquela pessoa sem questionar em nada, sem estudar, porque aquela pessoa tem uma tal autoridade, conhecimento, que eu nem preciso estudar não, falou, tá valendo. Meus irmãos, não é assim. A gente está unido não em pessoas, não em padres, não, a gente está unido em Pedro. Fora isso, a igreja é craqueirada por essas pessoas que querem servir ao mal, mesmo que não saibam. Mas eles querem. Eles sabem, eles têm conhecimento disso que eu estou lendo para vocês. Não são ingênuos, não é? Mas por algum motivo, por algum pecado grave que existe na alma dessas pessoas, um pecado que não teve ali um processo de conversão, valha-me Deus, né? Deus que perdoe, não ter o processo da conversão, eles criam cisma, ferem o corpo de Cristo. Meus irmãos, já pensou, não é? Uma pessoa dessa diante de Cristo? Acho que Cristo mostra quantas chagas ela causou no seu corpo, né? É muito triste. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo, como eu falava no início do vídeo, né? Ele é o substituto, ele é o sinal visível de Cristo na Terra, tá? Então, esse munus de vigário de Cristo, né? Essa função de vigário, de pastor de toda a igreja, ele possui na igreja um poder. Escutem bem, gente, o poder foi dado por Cristo, nunca vai ser tirado. O poder é pleno, supremo e universal. Vou repetir, pleno, supremo e universal. Ele pode exercer sempre, frisem essa palavra, livremente este seu poder. Quem falou que ele pode falar o que ele quer falar, o que ele acha que tem que falar? Cristo, porque Deus deu as chaves para Pedro. Então ele tem que poder falar livremente. Ele estaria preso a quem? A um colegiado? Então eu estou querendo transformar a igreja numa república, que nem aconteceu na Revolução Francesa. Vamos criar aqui um colegiado. Vamos lá ler São Tomás de Aquino. Ele vai acabar com essa noia que as pessoas estão criando aí com o Papa. O colégio, o corpo episcopal, não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe romano pontífice. Aqui eu acho que eu posso parar, né? Eu acho que está suficiente. Paramos no 883. Se vocês quiserem pegar depois o catecismo de vocês para lerem, eu sempre deixo no rodapé, na nota de rodapé. Perdão, estou lendo o livro aqui na descrição do vídeo. Então vamos à lógica. Nós falamos do ensinamento, do magistério. Mas esse magistério ele foi constituído e pensado, não é? Desde o princípio por quem? Pelos santos padres, justamente esses apóstolos, que foram prolongando o ensinamento, amadurecendo o ensinamento da Santa Igreja, amadurecendo a ideia do que é o Romano Pontífice. Entendem? A igreja ela vai numa crescente. Eu estou no livro 4, tá? Do capítulo 75, tá? Aqui, na verdade, eu estou já no capítulo 76 da Suma contra os Gentis de São Tomás de Aquino. Ele vai dizer assim, sobre o poder dos bispos e o supremo entre eles. Gente, se depois eu ler isso aqui para vocês, vocês ainda ficarem com dúvidas, eu vou dizer para vocês assim, honestamente, de todo o coração, nada mais eu tenho a fazer sobre isso. Muito menos a igreja. Tudo que a igreja ensina sobre isso está aqui onde eu estou lendo para vocês. E eu só estou aqui fazendo o quê? Transmitindo o ensinamento da Santa Igreja. O papel do evangelizador é esse. Ser um canal sujo e mal lavado de coisas divinas. Né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu para transmitir isso? Mas eu só estou lendo e mostrando para vocês o ensinamento da igreja. Eu não estou defendendo ninguém, eu não sou de nível político nenhum, eu sou uma católica. Né? Me considero uma cidadã do Vaticano, tá? Se vocês querem que eu me coloque assim, vou obedecer o Papa até a morte. Até a morte. Por quê? Porque Deus não vai me condenar porque eu estou sendo obediente. Ele vai dizer, não, minha filha, olha só. Você tinha que ter raciocinado que aquele poder que eu dei para Pedro não era total. Não é? Você tinha que ter pensado nisso. Você lia tanto, você estudava tanto, como é que você não viu? Eu vou dizer assim, Senhor, né? Aonde eu errei? Vocês acham que Deus faria isso com uma pessoa assim? Então o que sobra para os mais humildes? Aqueles que simplesmente dizem amém e não ficam aqui
criando teorias abstratas sobre uma fé que é concreta, que é verbal, que é tradicional. Então vamos lá. São Tomás diz assim: a transmissão de todas as ordens é feita por determinado sacramento. E os sacramentos da igreja são dispensados pelos ministros da igreja. Por isso, é preciso haver na igreja um poder de ministério mais elevado que confira o sacramento da ordem. Senão, ia ser uma bagunça total e completa, ia ser uma anarquia, né? Cada um se diz sacerdote, né? E quem transfere esse poder? Quem transferiu o poder lá, né? Para Pedro e os bispos? Jesus Cristo. Jesus Cristo passou o bastão para quem? Para Pedro. Pedro e os bispos começaram a igreja através da ajuda de quem? Dos presbíteros. Essa é a ordenação sacramental. Precisaram de mais gente para evangelizar, com o mesmo poder de perdoar os pecados, com o mesmo poder de ligar e desligar, ligados a Pedro, ok? Então, não vamos ficar viajando nesse assunto, gente, é muito claro. Esse poder é o poder episcopal, é o poder dos bispos, tá? Embora, quanto à consagração do corpo de Cristo, ele não exceda o poder sacerdotal, contudo, o excede naquilo que é atinente aos fiéis. Quando o padre está lá no altar, um presbítero, não um bispo, está lá consagrando, né, o pão e o vinho, né, no momento do sacrifício do Calvário, da renovação do sacrifício do Calvário de Cristo, ele é um outro Cristo total igual ao bispo, né, como a gente falou no vídeo anterior. Se tem alguma dúvida sobre isso também, a gente falou de São Tomás de Aquino no vídeo anterior sobre os sacerdotes, tá? Vale a pena muito ouvir aquele vídeo. Então, esse poder é o poder episcopal e esse poder não excede o poder dos outros, dos bispos, né? Os bispos não excedem os sacerdotes no que concerne, né? A consagração do corpo de Cristo. Ora, o próprio poder sacerdotal deriva do episcopal. É o bispo quem unge o padre, o sacerdote. E tudo que de árduo se deva fazer em relação ao povo é reservado aos bispos. Olha que bonito, né? E também é pela autoridade deles que os sacerdotes podem fazer o que lhes é confiado. Gente, o bispo, ele tem uma função dentro da sua circunscrição pesadíssima, porque ele vai atuando nas várias comunidades que estão sob o cajado dele. Ele realmente precisa reinar naquele ambiente ali. E os sacerdotes precisam estar em comunhão com esse bispo. E esse bispo precisa estar em comunhão com o Papa. Vejam bem, né? É uma organização, é uma hierarquia mesmo. Por isso que o título lá do catecismo é sobre a hierarquia da igreja, né? Então vamos lá. O próprio poder sacerdotal deriva do episcopal, né? E por isso os sacerdotes nas suas tarefas usam de coisas consagradas pelos bispos. Não sei se vocês sabiam, mas assim é que, por exemplo, na consagração da Eucaristia usam o cálice, o altar e a pala consagrada pelo bispo. Assim, pois, fica demonstrado que o auge do regime do povo fiel pertence à dignidade episcopal. Porque do bispo para Cristo só tem o Papa. Então, realmente, tem que ser concentrado. A gente vai chegar nesse ponto. Por que é concentrado assim, tá? Como só há uma igreja, também só há um povo cristão. E assim, como para determinado povo de uma igreja se requer um bispo, também para todo o povo cristão se requer um bispo que seja a cabeça de toda a igreja. Se eu estou no micro, bispo e comunidades, né, paróquias, então eu também tenho que ter o bispo que está acima de todos os bispos. É isso que ele está falando. Que seja a cabeça de toda a igreja. Isso é unidade, gente. Por isso que eu quis ler o catecismo, para explicar para vocês por que é unidade. Porque fica fácil falar unidade, porque ele comanda, porque ele é o chefe. Não. Existe uma lógica que vem dos apostólica, essa lógica. Não é algo moderninho, tá? Então vamos lá. Exige a unidade da igreja que todos os fiéis, preste atenção, sejam concordes na fé. Existe para que haja unidade. Ora, nas coisas da fé, acontece que devem ser solucionadas dúvidas, mas a igreja se dividiria por causa da diversidade de sentenças,
a não ser que seja conservada na unidade pela sentença de um só. Olha aí, olha a questão da resolução de um problema lógico. Se eu tenho que chegar a um consenso único por conta de sermos um só corpo com Cristo, né? Tanto que a Santíssima Trindade também é um só, uma só pessoa em três, né? Então também o corpo de Cristo tem essa questão da unidade. Então eu tenho que ter uma sentença única e assim, né, para conservação dessa unidade, vai dizer São Tomás, é exigido que um só presida toda a igreja. Chegamos no ponto, né? Por quê? Porque assim a igreja ela é conservada na unidade, gente, não é por acaso, tá? Não é por um capricho de um papa que um dia resolveu convocar um concílio e ser uma autoridade, porque ele é vaidoso, porque ele é um déspota, não. Isso tem uma lógica, né? E São Tomás, ele é doutor da igreja, né? Então com ele a gente só aprende, a gente não questiona não, né? Só aprenda, seja humilde e aprenda, né? Ora, é manifesto que Cristo não desampara a igreja nas questões necessárias, como lemos no Catecismo. Pois ele a amou, por ela derramou o seu sangue, e também porque incluindo a sinagoga, o Senhor disse, que mais poderia fazer pela minha vinha que não fiz? Isaías 5,4. Logo, não se deve duvidar que por ordem de Cristo, um só preside toda a igreja. Não é por ordem humana, é sacramento, tá? Além disso, não há dúvida alguma de que o regime da igreja é otimamente ordenado. São Tomás está falando, tá? Por ser disposto por aquele que os reis reinam e os juízes distribuem a justiça. Provérbios 8,15, a gente já pode, né? Sem resvalar para o assunto do canal, um assunto que tem se tornado quase que, sabe, corriqueiro aqui, né? Sem resvalar na ideia de que por que queriam derrubar a monarquia, né? Sem resvalar, né? Porque, na verdade, um rei, para governar um homem, né? Ele precisa sentir também o sacramento, né? Ele precisa saber que esse poder que ele está usando não é dele, que ele deve contas a Deus daquele poder. Então a invasão na igreja do pensamento relativista, do antropocentrismo, que veio empurrado gravemente com o protestantismo, a reforma protestante, isso que fez derrubar, né? É igual um jogo de boliche. Você vai e joga lá na primeira pecinha, derruba todas as outras. Sabendo jogar direitinho, derruba todas as outras, né? Então essa invasão fez com que a monarquia realmente fosse levada, jogada a descrédito, né? E colocasse nas mãos dos homens governo de vários, em vários homens, governo de vários homens. Então São Tomás ele diz assim, olha, é ótimo o regime político quando o povo é governado por um só. E isso se depreende da finalidade do regime político, que é a paz. Pois a paz e a união dos súditos é a finalidade da ação dos governantes. Ora, um só consegue melhor a paz do que muitos. Claro, porque cada um vai achar que a paz é de um jeito. Não é o que a gente está vivendo hoje. Para mim, a paz é eu tirar um filho da barriga e jogar fora, porque assim eu vou viver em paz. Né? Para o outro, não. Para o outro, a paz é invadir as igrejas, destruir as igrejas. Por quê? Porque ele vai estar usando, né, a liberdade, e a associação de liberdade e paz ela é muito pejorativa nos dias de hoje, né? Para fazer o que eu bem entendo. Então eu posso entrar numa igreja com cartaz, invadir uma missa. Olha a zona, olha a anarquia que a gente está vivendo, né? Por quê? Porque não existe punição. A punição é de acordo com aquele tribunal. Se aquele tribunal não achar, se ele pesar valores constitucionais do artigo 5º, que são cláusulas pétreas. Eu estou abrindo um parênteses aqui para vocês verem como isso está degringolado, que São Tomás fala aqui. Né? Eu invado as cláusulas pétreas da Constituição Federal. O que é cláusula pétrea? Aquela que não é modificável, nem por emenda constitucional, nem por nada que se diga. Mas eles estão ponderando, né? Porque existe esse conceito de ponderação, né? Que os princípios constitucionais não são absolutos, mas pela ponderação eles estão distorcendo mesmo a ideia da Constituição e das leis. Para quê? Para moldar de acordo com o que estão querendo fazer. Que é um domínio de consciências, que é uma perseguição religiosa gravíssima, que só está aparecendo uma ponta do iceberg. Em breve teremos, né, outras notícias sobre isso, mas entremos em oração para que realmente não ocorra. Mas atingir o sumo pontífice não vai ajudar em nada. Pois vejam bem, né, um só consegue melhor a paz do que muitos. Por isso, o regime da igreja foi disposto de modo que um só preside toda a igreja. Ponto final, né? Além disso, a igreja militante vem da triunfante e ela se assemelha. O que é a igreja militante? Somos nós, né? Eu e você
que estamos aqui neste mundo militando, né? Estamos nessa travessia, nessa Páscoa, nessa passagem por esse deserto que é o mundo, né? Para um dia alcançarmos a glória eterna no céu, que é o que vive hoje a igreja triunfante, né? A beatitude, né? O olhar beatífico, a intimidade com Deus. Então, temos uma travessia. E essa travessia é tal qual acontece lá em cima. Cristo tem o vigário na terra e ele governa no céu. Ele é o rei, não é o rei? Então, ele governa no céu. Então, o que Santo Tomás está dizendo é isso. Aqui é um reflexo. Sempre vejam a matéria como um reflexo do que é transcendente, tá? Sempre tentem fazer esse exercício de transcender sempre a matéria, para enxergar nela o valor real, enxergar na vida o valor real. Senão também a pessoa fica materialista, que é o que também esses governos querem, se prendem aqui, aí não tem, aí vai, é só, né, ladeira abaixo, tá? Um só Deus preside a igreja triunfante. Ele que também preside todo o universo, pois está escrito: eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles. Está em Apocalipse 21:3. Por isso também um só preside a igreja em tudo. Daí Oséias dizer: unir-se-ão juntamente os filhos de Judá e de Israel e estabelecerão uma só cabeça. E disse também o Senhor: haverá um só rebanho, um só pastor. Está em João 10:16. Se alguém, porém, disser que Cristo é a única cabeça e o único pastor, ele, que é o único esposo de uma só igreja, não se expressa suficientemente. São Tomás diz que é evidente que Cristo perfaz todos os sacramentos da igreja. Ele batiza, ele perdoa os pecados, ele é o verdadeiro sacerdote que se ofereceu no altar em virtude da qual o seu corpo é diariamente consagrado no altar. No entanto, como no futuro não estaria corporalmente presente entre os fiéis, escolheu os ministros pelos quais dispensaria os sacramentos, aqueles como vimos acima. Gente, que grave o que ele está falando. Cristo perfaz todos os sacramentos, mas dizer que ele é a única cabeça, o único pastor e excluir a autoridade do Papa é dizer que ele viveu, passou por aqui, depois ele abandonou sua igreja, trocando em miúdos o que Santo Tomás está nos ensinando. Olhem a gravidade. Se precisar, voltem e ouçam de novo. Né? Porque às vezes eu vou correndo pelo raciocínio de Santo Tomás, ele é muito perfeito. Se existe superlativo para perfeito, né? Perfeito e ponto, né? Então, como no futuro não estaria corporalmente, escolheu os ministros. É assim, pelo mesmo motivo de haver de retirar a sua presença corpórea da igreja, foi conveniente que confiasse a alguém o governo da igreja universal, que universal católico quer dizer universal, e que este a governasse em seu lugar. Ele passou o bastão mesmo, não é? Não adianta. Ele realmente passou. E aí ele dá a um homem, porque ele consegue atravessar a natureza humana e agir como um poder dele mesmo, através do homem falho e etc. Mas é Cristo. Isso, gente, faz parte da nossa confiança não na igreja, não. Em Cristo. Em Cristo que está a nossa confiança, entendem? Toda vez que a gente desconfia dessa autoridade, como diz ali no catecismo, eu firo o corpo de Cristo, por quê? Porque eu perco a confiança nele mesmo. Não façam isso, não façam isso, isso é muito grave. Então, pelo mesmo motivo de retirar a presença, ele colocou alguém que governasse em seu lugar. Foi justamente a isso que se referiu quando antes da ascensão disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, está lá em João 21:17. E antes da paixão, tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos, Lucas 22:32. E só Pedro prometeu, presta atenção, gente, só a Pedro prometeu: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, Mateus 16:19. Tudo isso foi dito para mostrar que o poder das chaves deverá ser transferido dele para os outros, para a conservação da unidade da igreja. Gente, Cristo já sabia dessa lenha toda que a gente já está passando aqui. Ele fez de propósito. Claro que ele fez de propósito. Ele já sabia dessa confusão. Então, por que ele teve que verbalizar? Por que isso ficou registrado nos evangelhos? Por que Pedro estava sempre à frente na ressurreição? João parou na porta, deixou Pedro entrar, né, no lugar onde Cristo havia sido sepultado. Por que Pedro sempre tem essa proeminência
no evangelho passado, Pedro avança as águas mais profundas. Pedro, por quê? Porque precisava de um homem para representá-lo. Cristo não tem várias personalidades, ele tem uma só. E ele escolhe muitas vezes, né, e no caso de Pedro, aquele que falhou com ele para mostrar que o homem sim é falho, mas o poder dele atravessa o homem, atinge a sua finalidade, o seu poder, né, tem uma escatologia muito correta, muito definitiva, porque Cristo é Deus, gente. Cristo é Deus, ele está fazendo algo perfeito, tá? Questionar essa perfeição é colocar na sua imperfeição algo que não lhe pertence. Você não é perfeito como Deus para dizer como Deus deveria agir. Não sente no trono de Cristo. Só Pedro prometeu: dar-te-eis as chaves do reino dos céus. Tudo isso foi dito para mostrar que o poder das chaves deverá ser transferido dele para os outros, para a conservação da unidade da igreja. Por isso tem a cátedra de São Pedro. É dali que saem os ensinamentos, a cátedra, né? A gente tem essa palavra nas faculdades também, né? Quem ocupa a cátedra da Igreja Católica? Pedro, só Pedro e aquele sucessor. Mais ninguém. Porém, não se pode dizer que, embora tenha dado essa dignidade a Pedro, ela não se estendesse aos outros. Ora, Cristo instituiu a igreja para que ela dure até o fim dos tempos, segundo se lê. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, assentar-se-á para afirmá-lo e consolidá-lo no direito e na justiça, desde então e para sempre. Isaías 9:7, ou seja, depois que Pedro morreu, acabou o Papa, né? Ninguém mais governa a igreja. Agora é o seguinte, agora é o colégio episcopal que se vira aí, vocês para ter unidade aí, sai cada um do lugar onde vocês estão aí, se reúnam. Esquece, Pedro morreu, enterra e vamos seguir adiante, vida que segue. Não, São Tomás fala que isso não é a lógica. Disso se depreende que constituiu ministros seus, os que então viviam para que, em vista da utilidade da igreja, o poder fosse transferido aos pósteros até o fim dos séculos. Até porque também dissera: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, Mateus 28:20. Ora, como é que ele está? Se ele quis estar através de Pedro, colocou os poderes que ele tinha em Pedro, é óbvio que ele continua a estar na igreja através de um só. Não tem lógica que Cristo faria algo diferente, ou gostaria de algo diferente para a sua igreja. A igreja manteve isso. Gente, a igreja é bimilenar, mais que bimilenar. Mais de 2000 anos. Isso não mudou. Óbvio que as águas jogaram esse barco para um lado, para o outro, feriram os papas, né? Muitas vezes atravessados pelo pecado, isso falou mais alto. Não estou aqui dizendo que só teve santo, não. Nem todos os papas são canonizados na igreja católica. Mas esse é o comando de Cristo. Não questione o comando de Cristo. Termino com as palavras de Santo Tomás. Pelo exposto acima, fica refutado o erro presunçoso de alguns que procuram eximir-se da obediência e da submissão a Pedro, não reconhecendo o romano pontífice como sucessor de Pedro e como pastor da Igreja Universal. Quem aí gosta de São Tomás de Aquino? Ele que falou que isso é um erro presunçoso, proveniente do pecado da soberba, vaidoso. Leio em Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Sejam obedientes, sejam humildes, dobrem a língua se tiverem que falar do Papa, seja qual Papa for. Melhor até que se calem, se não for para defender, estudar, falar, comentar os ensinamentos, é melhor o silêncio. Diz Bento XVI, em um dos documentos dele, não me lembro qual foi, mas está em um desses vídeos aí que eu peguei. Eu não sei se é Deus Caritas Est, mas pode ser que seja. Ele diz que se você não concorda com algo que o Papa está falando, você tem todo o direito. Faça, então, um silêncio obsequioso. Silêncio, né? Cardeal Sara escreveu um livro que eu tenho gostado muito de ler, de refletir, chamado A Força do Silêncio. Tem até frases dele aí, né? E Cardeal Sara, que não se chega a Deus sem o silêncio. Muitas vezes é pelo nosso falar, o excesso de falar, de querer dar opinião de tudo mais, que a gente vai ser condenado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não está tratando de assuntos meramente humanos. Ponho isso no coração de vocês, que São Tomás interceda por cada um desses que têm dificuldade de acreditar nesse poder,
né, único, central do Papa sobre toda a igreja. Assim Cristo quis, assim devemos obedecer. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós, e de a Deus pela unidade da Santa Igreja Católica. Amém.